Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje você vai conhecer o sistema de combate criado por um verdadeiro gigante das artes marciais, o lendário Joe Louis. Um homem que não apenas dominou os tatames e os ringues, mas revolucionou o combate full contact com sua visão estratégica, brutalidade cirúrgica e mentalidade de guerra. Prepare-se para mergulhar na história, nos princípios e nas técnicas do Joe Louis Fighting System, um estilo que uniu o melhor do karatê, do boxe e do jeet kune em uma máquina de luta imparável. Aperte os punhos, porque a luta começa agora. As origens: Okinawa, Shorin-ryu e o nascimento de um guerreiro. A história do Joe Louis Fighting System começa nos anos 1960, quando Joe Louis, um jovem norte-americano nascido em 7 de março de 1944 na Carolina do Norte, se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Durante seu serviço, foi destacado para Okinawa, onde teve contato direto com as raízes do karatê tradicional, mais especificamente o Shorin-ryu, uma das vertentes mais antigas da ilha. Lewis foi treinado por grandes mestres okinavanos e, com uma dedicação incomum, conquistou a faixa preta em apenas 7 meses, um feito quase inédito, mesmo em meio aos soldados. Ele absorveu rapidamente os fundamentos técnicos e filosóficos do karatê, mas desde cedo se mostrou insatisfeito com a rigidez das formas e com a falta de realismo nos combates. Da tradição à revolução, a transição para o full contact. Ao retornar aos Estados Unidos, Joe Louis mergulhou no cenário competitivo do karatê norte-americano. Durante a segunda metade da década de 1960, ele dominou os torneios mais importantes do país, ganhando reputação como o maior lutador de karatê da América. Porém, ele queria mais. Louis acreditava que as lutas baseadas em pontos não refletiam o real espírito de combate. Ele queria contato real, poder de impacto e efetividade prática. Foi assim que, em janeiro de 1970, Joe Louis participou da primeira luta de full contact da história dos Estados Unidos, contra Greg Onbens. Essa luta histórica, travada sob regras desenvolvidas por Lewis, é considerada o marco zero do kickboxing americano. O sistema de Lewis nasceu da convicção de que o verdadeiro combate precisava ser testado sob pressão, com golpes reais, sem limitações artificiais de estilo. Ele estava criando algo novo, funcional e imbatível, o embrião do Joe Louis Fighting System. A influência de Bruce Lee e o Jeet Kune Do. Outro momento fundamental na criação do sistema foi o encontro de Joe Louis com Bruce Lee, por volta de 1968. Os dois desenvolveram uma relação próxima, de parceria filosófica e técnica. Bruce Lee influenciou Joe Louis a pensar fora das amarras estilísticas. Eles compartilhavam a mesma visão: a eficiência em combate deveria ser a prioridade, não a fidelidade a uma escola tradicional. Louis foi introduzido aos conceitos do Jeet Kune Do, como simplicidade, economia de movimento, interceptação ofensiva, ênfase em linhas retas e angulações táticas. Foi desse contato com Bruce Lee que Louis começou a montar o que mais tarde chamaria de Joe Louis Style, um sistema híbrido, funcional e voltado tanto para o ringue quanto para a defesa pessoal. Nascimento do Joe Louis Fighting System. Em 1983, Joe Louis formalizou seus conhecimentos, criando a organização Joe Louis American Karate Systems, JLACS, que serviu como base institucional para seu estilo. O Joe Louis Fighting System não é apenas um conjunto de técnicas, é um método de combate completo, estruturado em 4 pilares. Combate realista. Full contact. O sistema só valida técnicas que foram testadas em combate real. Mobilidade tática. Foco em movimentação angular, troca de base e domínio de distância. Estratégia e pressão contínua. Pressão ofensiva com leitura de combate, timing e inteligência. Integração técnica. Combina elementos de karatê, boxe ocidental, Jeet Kune Do, Muay Thai e wrestling. Louis passou a oferecer seminários, treinar policiais, militares e atletas de competição. Durante as décadas de 1980 e 1990, seu sistema se expandiu globalmente, influenciando gerações de lutadores e treinadores. Ao longo de sua vida, ele ministrou mais de 140 seminários em 80 cidades e 8 países. Características técnicas do Joe Louis Fighting System. Mentalidade tática, inteligência de combate. Pressão calculada.
o sistema ensina a manter o oponente em constante recuo com golpes certeiros e deslocamento contínuo. Leitura de intenção. O lutador aprende a ler a linguagem corporal e padrões do oponente para antecipar reações e neutralizar movimentos. Controle de ritmo. Alternar explosões de velocidade com momentos de pausa estratégica, confundindo o adversário. Ataque em ângulos. Não atacar em linha reta de forma previsível. Usar ângulos laterais e diagonais para criar aberturas. Mecânica de chute. Chute lateral. Marca registrada do sistema. Executado com a base de karatê, mas com a agressividade do full contact. Usado tanto como golpe ofensivo de impacto quanto como ferramenta de distância, chute de parada. Alvo: joelho, cintura, plexo solar ou queixo. Chute frontal. Rápido, direto, funcional. Muito usado como interceptador, especialmente contra entradas rápidas. Chute baixo. Adaptado do Muay Thai e do Jeet Kune Do. Visa bases do oponente, coxa, panturrilha ou joelho, com foco em desequilíbrio e dor. Chute giratório. Usado em situações específicas, quando a leitura de movimentação circular do oponente. Golpe de potência extrema. Técnicas de soco, boxe adaptado. Joe Lewis foi um dos primeiros a integrar boxe ocidental de forma completa ao seu sistema. Jab direto. Ferramentas de medição, controle e ataque. Executados com base sólida, gerando potência mesmo no jab. O direto é um golpe-chave para nocautes no sistema. Cruzado. Curto, potente, muitas vezes aplicado no meio de combinações de chutes e socos. Utilizado especialmente contra adversários que abaixam a guarda ou encurtam a distância. Uppercut. Aplicado em curta distância, principalmente no clinch ou após esquivas. Muito treinado para contra-ataques. Overhand. Adaptado para lutas contra adversários mais altos ou para romper guardas rígidas. Combinatórias curtas e explosivas. Jab direto cruzado chute lateral, por exemplo. Sempre com foco em sair da linha de ataque após cada sequência. Defesa e contra-ataque. Cobertura de ombros. Inspirada no boxe, permite desviar diretos e cruzados com economia de movimento. Defesas e desvios curtos. O sistema não depende de defesas rígidas ou bloqueios duros, utiliza toques leves para redirecionar o golpe e abrir contra-ataque. Esquivas angulares. Não só para evitar, mas para contra-atacar com superioridade de posição. Deslocamentos laterais. Criam novas linhas de ataque enquanto escapam da linha do oponente. Clinch e combate de curta distância. Entrada tática no clinch. Usando jabs ou chutes baixos como distração, o lutador entra com segurança. Joelhadas. Aplicadas no abdômen, coxa ou cabeça, dependendo da posição. Combinadas com controle de braço para maior eficácia. Controle de cabeça e alavancas. Inspirado em wrestling e luta livre, o sistema ensina a manipular o centro de gravidade do oponente em curta distância. Mobilidade e jogo de pés. Deslocamento lateral constante. Para escapar da linha de ataque e reenquadrar os ângulos de ataque. Troca de base. O lutador é treinado para lutar tanto com a guarda ortodoxa quanto o southpaw. Cria confusão, novas linhas de golpe e adaptação ao oponente. Controle de distância. Uma das grandes armas do sistema. O lutador decide quando engajar, clinchar, contra-atacar ou sair. Estrutura de treinamento. Treinamento com sparring realista. Alta frequência de sparring com regras adaptadas para simular combates reais. Treina a tomada de decisão sob estresse, tempo de reação e controle emocional. Drills de combinação. Sequências repetidas com foco em automatizar entradas, saídas e ângulos. Situações táticas específicas. Defesa contra pressões de ringue, ataques sequenciais, combinações contra boxeadores ou chutadores. Condicionamento físico adaptado ao combate. Foco em explosão muscular, resistência à dor e força de impacto. Filosofia técnica. Técnica não é o que você sabe, mas o que você consegue aplicar quando está cansado, pressionado e sendo atacado.
Joe Louis. A técnica não é bonita, é brutalmente funcional. Cada movimento é testado por sua capacidade de ser reproduzido sob estresse real, e não pela sua estética. Legado e imortalidade. Joe Louis faleceu em 31 de agosto de 2012, vítima de um câncer cerebral, aos 68 anos. Mas seu legado permanece vivo. Ele foi induzido em 13 halls da fama, considerado pelo Black Belt Magazine como o maior lutador de todos os tempos, chamado de pai do kickboxing americano, reconhecido como o primeiro campeão mundial de full contact. O Joe Louis Fighting System é mais do que um estilo. É um manifesto contra a estagnação técnica, uma declaração de que o verdadeiro artista marcial deve buscar a eficácia sobre a forma, o impacto sobre a estética e o combate real acima do ego. Foi forjado por um homem que ousou romper com tradições e provar, na prática, que um estilo realmente eficiente deve evoluir constantemente, sem medo de ser testado. Joe Louis foi mais do que um campeão. Ele foi um dos raros lutadores que ousaram questionar tradições, desafiar sistemas e criar algo novo a partir da experiência real de combate. Seu legado atravessa décadas e continua influenciando artes marciais, esportes de combate e táticas de defesa pessoal ao redor do mundo. Em tempos onde estilos se fundem, onde a busca pela eficácia define o que permanece e o que desaparece, nomes como Joe Louis nos lembram que a verdadeira arte marcial não está presa ao passado, mas evolui com cada batalha. Até o próximo vídeo.